Vocês querem saber o que vamos ler em 2018? Então acompanhe esse vídeo. Olá, quilombolas! Eu sou o Léo Bento. E eu sou a Lu. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Quilombo Literário, que é o seu canal de... Literatura negra, africana e infantil no YouTube. Yeah! Yeah! Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar das leituras que nós separamos para 2018. Cada um de nós separou 12 livros e entre esses livros a gente estabeleceu alguns critérios para poder ficar mais interessante a nossa leitura desse ano. Nós vamos fazer uma releitura, vamos fazer uma leitura conjunta, então tem um livro que está na lista dos dois, e tem um livro que é uma surpresinha, uma indicação de um coleguinha para o outro. Tá preparado, Léo Bento? Mais ou menos. Então vamos lá. Eu vou começar falando do primeiro livro que eu escolhi, que é A Mulher dos Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Ela teve aqui na Flip no ano passado e foram lançados 2 livros dela pela editora Nós, e eu vou começar por esse daqui, que me foi muito recomendado. E você, Léo Bento? Eu vou começar pela Scholastic também. Vou começar por esse aqui, que é a Nossa Senhora do Nilo. Conforme a Luciana falou, foi sucesso de procura na Flip de 2017, também é da editora Nós. Foi uma escolha minha. E a editora Nós deve publicar mais um dela esse ano, então a gente já quer conhecer a obra da autora. O próximo que eu vou falar é a minha releitura. Eu escolhi o livro No Templo dos Meus Familiares, da Alice Walker. Escolhi essa versão em espanhol. Foi uma leitura que eu gostei muito, que eu me conectei com alguns pontos do livro e que eu não consegui lembrar direito, porque na época ainda não marcava o livro. Então eu vou buscar essas informações que eu gostei muito nessa versãozinha aqui em espanhol. E você, Léo? Que danadinha, eu também vou falar da minha releitura. A minha releitura acabou sendo também, por incrível que pareça, O Templo dos Meus Familiares, só que em português. Também foi um livro que me marcou bastante e eu quero reler ao longo desse ano. E nós nem havíamos combinado. Então essa não é a nossa leitura em conjunto. Vamos para a leitura em conjunto logo, então, pra gente... Bom, e a nossa leitura em conjunto será A Luz de Luiz, que é um livro do nosso querido Oswaldo Faustino, né? Que vai retratar a história do Luiz Gama, que foi um rábula, né? Um camarada que aprendeu direito através da sua própria força de vontade, né? E também é uma figura do século XIX, que foi um grande abolicionista, e a gente já está há um tempo querendo ler esse livro e decidimos agora ler em conjunto. Tô bem curiosa. Esse livro é da editora Córrego, aqui de São Paulo. O próximo da minha lista é Procure por Mim na Tempestade, do Marcos Garvey. Foi editado pelo Ciclo de Formação Marcos Garvey. De terra poderosa. Eu vou ler um livro de literatura policial que eu adoro, que é Sempre em Desvantagem, do Walter Mosley. É um autor norte-americano e eu gosto muito desse tipo de literatura. É uma literatura que me distrai, que me diverte. Então eu vou nesse livrinho aqui. O meu próximo é Escrevo o que eu quero, de Steve Biko. Esse está na minha lista já há algum tempo também, desde o ano passado. E eu vou de uma pessoa maravilhosa que a gente conheceu ano passado, o Danny Vambiri. Danny Vambiri. É um autor moçambicano. A Dubada Fecundidade e Outros Contos, ele saiu pela Malê. Ele tem um livro infantil também, bem bacana. E é a minha escolha aí. Bom, meu próximo é Todo o Poder ao Povo, que saiu pela editora Nova Cultura e que vai falar um pouco sobre os Panteras Negras. Esse ano também eu vou ler uma autora brasileira, a Luan Zaina. Ela escreveu uma duologia em Verdades e o segundo livro Revoluções, se eu não me engano. E eu vou ler o primeiro livro esse ano, né? Se der tempo eu leio o segundo também. Eu tô bem curiosa com a obra dela. Ela procura trazer uma protagonista negra que quebra vários estereótipos,
né, de como se retratam as mulheres, de como se retratam as mulheres negras, e eu tô muito curiosa com esse livro. E o meu próximo livro é Niket, uma história de poligamia da Paulina Chiziane. Autora que eu tive a oportunidade de conhecer ano passado em Poços de Caldas, durante a Feira Literária de Poços de Caldas. E também é um livro que eu tinha interesse já de ler há algum tempo e agora eu tô tirando da estante. Eu vou ler também esse ano Os Panos Brancos, da autora angolana Maria Celestina Fernandes. Ela teve numa edição aqui da Flink Sampa, não foi a do ano passado, acho que do ano retrasado, e ela mesma me indicou, eu perguntei qual o livro dela, ela acha que seria interessante para eu conhecer a obra dela. Tá falando sua cara, marido? E ela me indicou esse, né? Então eu vou ler o livro que ela acha que é o mais representativo da obra dela. O meu próximo vai ser Bará, de Miriam Alves, que é uma das precursoras, né, na literatura negra. Bará foi publicado pela editora Ogum Stocks, que é especializada em literatura negra. E a sede deles fica lá em Salvador, Bahia. Então Bará, de Miriam Alves, está dentro dos meus 12 desse ano. O próximo da minha lista é o NW, da Zadie Smith. Eu estava querendo muito conhecer a obra dessa autora, me falaram muito bem desse livro. Eu já estou com ele há um tempinho na estante parado e ainda não tinha pego, então resolvi pegar esse ano. Esse ano também deve sair o livro novo dela aqui no Brasil, então minha escolha é conhecer a Zadie Smith de 2018. Meu próximo livro, preciso botar meu inglês em dia, é The Falsification and the Fabrication of Ancient Egypt, do Stanford Lewis, que é um autor norte-americano. Então eu pretendo ler alguma coisa em inglês para botar meu inglês em dia novamente. Minha literatura é essa. Meu próximo livro é As Mães, da Brit Bennett. É uma autora norte-americana, esse aqui é o livro de estreia dela. Foi lançado pela Intrínseca ano passado. Eu comecei a ler, eu estava achando muito interessante, mas aí eu me perdi nas minhas outras leituras e não dei continuidade. Então eu estou muito curiosa nesse livro, eu gostei muito do pouquinho que eu já li e ele aí está na minha lista para 2018. Bom, meu próximo livro para esse ano é Zumbi Assombra Quem, também da editora Nós, que foi lançado esse ano e é de nada mais nada menos do que A Landa Rosa. É uma das leituras que eu irei devorar ao longo desse ano. Mais uma leitura é Kindred, da Laços de Sangue, da Octavia Butler, um clássico da literatura afrofuturista, né? O que falam, ela é a mãe do afrofuturismo. E eu estava muito curiosa para conhecer. Esse aqui eu já comecei a ler e estou amando. Agora vai começar a ostentação, né? Então, meu próximo livro é Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Eu não vou ficar falando muito sobre ele não, porque eu vou fazer uma resenha sobre o livro em breve, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu já comecei, tô tentando ler um capítulo por dia e tá dando certo, só que assim, eu consegui uma outra forma de levar o livro comigo para onde eu vou, sem necessariamente carregar um pesão nas costas. Eu adotei no leitor digital, porque assim, ó, eu pego ele, abro, vou lendo e olha só. Eu privo minhas costas de um peso enorme durante o dia. É uma boa alternativa para dar conta do livro. E o último da minha listinha dos livros que eu escolhi é A Menina Ícaro, da Ellen Oyeyemi. Não sei se eu falei certo. É uma autora nigeriana. Esse livro foi publicado pela editora Intrínseca já tem um tempinho, ele é meio antigo. E foi um livro que essa autora escreveu quando ela estava no ensino médio, sabe? Então eu tô bem curiosa, assim, para ler essa escrita adolescente de uma autora que tem a minha idade. Bom, agora chegou aquela hora da gente indicar um livro para o coleguinha. E para você, Léo Bento, eu escolhi o livro A Noite dos Cristais, do Luiz Fulano de Tal. Esse livro é um livro, ele saiu pela editora 34.
É um livro que eu conheci através de um outro livro sobre consciência negra, um livro do Kut e da Maria das Dores Fernandes, onde eles entrevistaram várias pessoas indicando livros que são clássicos da literatura negra e que são livros que eles acham que todas as pessoas deveriam ler. E esse livro tá lá, e como eu vi esse livro lá, eu corri atrás dele, e assim que eu consegui um exemplar, eu tô dando pra você ler primeiro. Muito obrigado. Então, você lê, depois você me conta, e aí eu vou ler também. Vai ter vídeo dele no canal, é só você assistir. E pra mim? Bom, pra você eu escolhi A Sombra dos Meus Familiares. Oh. Aliás, A Sombra dos Meus Familiares é do Angolano lá, do Agualusa, falando essa porra toda hora. Eu escolhi pra você A Estação das Sombras, que é da Leonora Miano. Estação das Sombras, da Leonora Miano. Foi um livro que eu li ao longo desse ano, que eu achei muito interessante. Ela faz uma abordagem sobre o tema das pessoas que são escravizadas em África e trazidas para as Américas, diferente do que normalmente a literatura traz. Porque a literatura normalmente pega uma pessoa específica e vai trabalhando em cima daquela pessoa. Ela não, ela trabalhou em cima de quem ficou na aldeia ou nas aldeias, né? E não em cima das pessoas que estavam sendo trazidas para serem escravizadas nas Américas. Obrigada. Nada. Então, estamos com listas bem densas, né? Eu acho que você tá com mais livros aí de formação, eu tô mais com livros de novos autores. E aí? O que vocês acharam da nossa lista? A gente vai dar conta? Vocês conhecem esses livros? Vocês não conhecem? Conversa com a gente aí nos comentários. Se quiserem indicar que a gente leia outros livros também, fiquem à vontade. E se quiserem saber quando a gente vai começar, de repente, para poder ler junto, né? E a gente poder ir trocando, é só escrever aí embaixo que a gente está aberto pro diálogo. Então é isso, pessoal. Vocês precisam se inscrever no canal, apertar no sininho para receber as notificações todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que a gente junte mais quilombolas, mais pessoas interessadas em literatura com protagonismo negro aqui no Quilombo Literário. Então vamos nos aquilombar. Tchau! Dá um like, se inscreve no canal. Dá um like, se inscreve no canal. Dá um like, se inscreve no canal. Obrigado, Chabeta.